Ok, estamos de volta com a primeira parte do nosso programa de hoje. A gente acabou de fazer a abertura, então agora começamos para valer o programa de hoje pós-feriado. Na verdade, o feriado é hoje, né? Foi transferido. Aliás, para quem é servidor público, o final de semana de mão cheia. Ninguém faz nada, a partir de quarta-feira ninguém está fazendo mais nada nesse estado, a não ser o pessoal da saúde e da segurança pública. E também alguns da educação, por causa das greves, eles estão a pagar então as aulas. Muito bem. Temos aqui o apoio do Arasuper e do Aramix. E tenho o prazer de conversar com o professor, historiador, colecionador, pesquisador e também escritor. 30 livros, José Wilson Aguiar. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, tudo bem? Muniz. Prazer recebê-lo aqui no programa. O senhor não é acriano de nascimento, mas é por opção. Sou de coração e daqui eu não saio mais. Tá. O senhor é do interior do Ceará? Sou de Crateús, uma cidadezinha pertinho de divisa da Serra Grande, divisa com Piauí, né? Grande sertão nordestino. No dia 11 de novembro de 1911, né? Parnaíba, que era do Ceará, e Crateús do Crateús Piauí é a sua cidade natal. Foram trocados pelos governos da época. O senhor aqui chegou nos anos 80, precisamente em 84. 84, no final do governo do Nabor para o início do governo da Yolanda. A Yolanda, então, já estava assumindo o governo? Já. O prefeito era Adalto Frota. Adalto era o interventor. Isso. Aí naquele ano teve a eleição do primeiro prefeito eleito, né, que foi o Adalberto, lá de Sobral, onde meu pai nasceu. Legal. E o Brasil é administrado por José Sarney. José Ribamar Maranhense. José Sarney. Só para situar o pessoal nesse contexto histórico aí, né? Sim. Professor, afinal de contas, a gente falava aqui agora há pouco das 4 fases da história do Acre, né? Vamos falar do Estado independente, que nós temos uma opinião diferente, mas isso é o que menos importa em relação ao Galvez. Sim. Qual a importância dele para a nossa história? Tudo. De 1 a 100, se nós colocarmos o que o Galvez fez em 6 meses de presidente do Estado independente, provisório, né? Em 6 meses, o que ele fez, até hoje, todas essas instituições que fazem parte da estrutura organizacional do Estado ainda existem. Nenhuma foi criada após a publicação dos 28 decretos do Galvez, que eu tive o prazer de ler, pegar nas minhas mãos, toda a documentação que ele escreveu e assinou pela própria mão. Estão lá em Recife. Então o senhor acaba de explicar por que então a sua admiração por ele, do ponto de vista administrativo. Ele foi um republicano. Agora, não, mas aí o que falar de um cara que vem lá da Europa, lá da Espanha, achar que poderia se tornar imperador aqui num pedaço do Brasil? A palavra imperador foi o Márcio de Souza, né, que é o escritor da Amazonense, que eu também o conheci, convivi lá em Manaus, né, ele até se admirou comigo porque eu publiquei um livro sobre o Estado Independente em 2000, apoiado pelo Francisco Verfó e o Fernando Henrique Cardoso, que eu lancei lá no Capitão Sirico, e o Márcio de Souza publicou o Galvez Imperador, mas o Galvez nunca foi imperador, ele fez uma chincalha contra esse personagem da nossa história. Resultado, o Márcio de Souza, hoje, ele não é bem visto dentro do mundo da literatura amazônica, aqui no caso do Acre, por causa que ele diz que o Galvez foi um imperador. Não, o Galvez foi um estadista, foi um republicano. É tanto que quando ele proclamou o Estado Independente, ele já decidiu que em março de 1900 haveria eleições gerais aqui no Acre. O problema é que ele foi deposto. E o Sérgio Soldo, no Carnaval de 83, quando o Urubu Cheiroso deixou de ser bloco e pela primeira vez entrou na vida como escola, ele fez um samba-enredo com base nesses dados históricos aí. Do Galvez. Sim, exatamente. Do imperador. Eu também acompanhei a chegada, né, do Santinho. Tinha uma sátira, ele foi um pouco jocoso e tal. O Ferrete, tinha aquela turma toda que fazia o nosso carnaval. Abrindo só um parênteses aqui, gente. Dos 30 livros publicados, o primeiro foi O Homem do Acre, a homenagem que ele fez a Manuel Fontinelli de Castro. Foi um álbum. Isso. E o último é sobre a história da maçonaria no Acre. Esse livro já está esgotado. Não é no Brasil, no Acre. No Acre. Esse livro está esgotado, né? Foi um livro que eu fiz de 381 páginas,
que deu para a grande loja do estado do Acre, a GLEAC, né, ser reconhecida internacionalmente na grande loja da Inglaterra, porque tem que ter um livro para contar a história da grande loja. Então, meu livro foi o livro básico, né, para a grande loja da Inglaterra. Muito em breve o senhor vai ser convidado outra vez aqui para a gente esmiuçar todos os seus 30 livros. Pois. E outros que já estão prontos e não foram publicados ainda. Isso. Né? Isso. Mas sempre com esse contexto histórico, né? Isso, toda a história do Acre, né? Eu estou terminando já esse mês agora de junho, né? Eu entrego para o Coronel Paulo César, comandante da Polícia Militar, uma boneca do livro, né? De quase 400 páginas, contando a história da Polícia Militar do estado do Acre. Só mais uma informação, gente. Por mais de 15 anos, o professor José Wilson foi funcionário aqui do jornal O Rio Branco, TV Rio Branco, e dos quais mais de 5 anos ele foi responsável pela página de cultura. Revisor, né? Revisou também. Publiquei Copydesk, muito. Foi. Revisou muitos textos meus. Foi. Eu, Zé Leite. Era fácil corrigir meus textos? Era. Não fala a verdade. A gente tinha a Valquíria, tinha a Thelma, tinha uma turma boa, né? Isso da velha guarda, né? Isso da velha guarda. Tinha o Osés, tinha uns O senhor chegou a trabalhar com a Livramento, não, né? Trabalhei com o livro. Domingo Sá. E resultado, eu aprendi bastante com o Zé Leite, fiz suplemento especial até com 16 páginas, né? Fiz a história da imprensa junto com o Zé Leite, né? Fiz também um suplemento especial sobre a Revolução Acreana, quer dizer, e todo domingo eu tinha uma página no jornal chamada Página Acreana. Legal. Vamos lá então, professor. A segunda fase, então, da nossa história. A gente já queimou a primeira, vamos lá. Sim, a segunda. O Estado Independente já ficou para trás, vamos então ao Acre, território. Isso, no dia 18 de abril de 1904... Tá, vai rapidinho, desculpe. Alves, os números. O primeiro, o Estado Independente, de que ano a que ano? De 14 de julho de 1899 até 1º de janeiro de 1900, no dia que o Galvez ele é preso e deposto e levado para Manaus. Aí veio o período revolucionário, que começa no dia 6 de agosto, em Mariscal Sul, que depois vai se chamar Chapuri, e termina no dia 24 de janeiro em Puerto Alonso, que vai se chamar Porto Acre. Pergunte aos estudantes do segundo grau, falando do primeiro, eles não sabem, mas eles não têm culpa. É o sistema que faz isso. O sistema ele está pecando porque os nossos professores não ensinam história do Acre para os nossos alunos. Estão negando nossa história. Porque não tem o principal, que é o livro. Então, nós estamos propondo, né? Eu propus a publicação de 88 livros no início do governo do atual governador, e aí não foi para frente, então... Nós vamos propor de novo, né, para o novo governador, se for o mesmo, que os nossos estudantes tenham livros da história do Acre, porque os professores não ensinam, porque não tem um livro. Não se perca, então, na linha do tempo aí, por favor. Vamos para o território federal agora. O Acre, depois do período revolucionário, que termina em 24 de janeiro de 1903, veio o período, né, da compra e da negociação do Acre com a Bolívia. Aí com a diplomacia, não é mais com a guerra. A diplomacia, quando em 17 de novembro de 1903, é assinado o Tratado de Petrópolis, lá na casa do Barão de Westfália, que ficava em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E aí, quando em abril de 1904, é publicada a Lei 1181 pelo presidente Rodrigues Alves, incorporando o Acre ao território brasileiro. E aí começa a criação dos 3 departamentos, né? Um em Sena Madureira, o outro aqui em Rio Branco e o outro em Cruzeiro do Sul. Você chama isso de formação histórica? Formação histórica, a primeira fase. Aí quando nesse período até 1º de outubro de 1920, quando o presidente sanciona a Lei 14.383, já prevendo a extinção dos 4 departamentos, porque em 1912 é criado o de Tarauacá, desmembrado do de Sena, e aí é criada a figura do governador nomeado pelo presidente, que foi o norte, o Rio Grandense, Epaminondas, Tito, Jacome. Então... isso aí, quer dizer, de 1904 até 1920, é território do Acre. De 1º de janeiro de 1921 até 15 de junho de 62, que foi a data de ontem, é território federal do Acre. Isso, por dever de ofício, eu sei. Agora, explique em rápidas palavras qual a diferença entre território federal e o território simples.
O território federal do Acre já é o período em que foi extinto os 4 departamentos, que cada departamento tinha um prefeito departamental, né, no caso. E que hoje, aí os 4 foram... Acabou pela Lei 14.383, né, de 1º de outubro de 1920, é criada a figura do governador, que foi o governador. Então a União já não apita mais, só ajuda. Só começou a ajudar a pagar todas as despesas do Acre, né? Inclusive então essa é a grande diferença entre o território e o território federal. Inclusive a União, depois que o presidente sancionou a Lei 4.070, o Acre ainda teve algumas despesas pagas pela União. A Lei 4.070 é a lei que criou o Estado. É a Lei Guiomar Santos, Guiomar né? Santos. Que foi um projeto já do senador Jorge Calumnia. Só recapitulando, quais eram os 4 departamentos? Departamento Alto Acre, capital Rio Branco. Departamento Alto Tarauacá, que foi Antônio Antunes de Alencar, que foi o primeiro prefeito. O departamento do Sena Madureira, né, que é o do Alto Purus. E o de Cruzeiro do Sul, com Taumaturgo de Azevedo. Tá, por que alguns historiadores afirmam que Sena já foi a capital do Acre? Não, nunca foi. Foi capital departamental. Nunca foi. Que se fosse assim também, o Acre teve 4 capitais, porque Sena Madureira... Porque foi a que mais se desenvolveu na época que o Siqueira de Menezes fundou a cidade lá no Seringal, na Boca do Caeté, já tinha 4.700 pessoas morando. Vamos lá. Se eu errar, o senhor está aqui para me corrigir. Se eu esquecer algum nome. Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Feijó, Tarauacá, Chapuri e Brasileia foram os 5 primeiros municípios. Os 7, Os 7 primeiros municípios. 7. Em 1920, eles foram criados... Já foram instituídos. Mas aí tiveram autonomia em 63, então. Aí quando é 1900... Emancipação. Passaram a ser municípios, não era só cidade. Era só cidade. Certo. Então, os municípios, o último que teve uma alteração desse contexto administrativo foi o de Tarauacá, que antes se chamava município de Ceabra. Isso pelo governador... O governador José Augusto de Araújo. José Augusto de Araújo. Ali já na Constituição de 63, né? O Acre ficou com esses 7 municípios. Alguns já ficou já então definitivo. Em 62 não houve a Constituição. No ano seguinte, sim. A Constituição do Estado, isso, né? No artigo 3º da Lei 4.070, está previsto que em 3 meses o Acre, né, o governo... Eles tinham 90 dias para organizar administrativamente. Inclusive, no artigo 3º da Lei 4.070, o governo da União se compromete de pagar todas as despesas do Estado recém-criado, inclusive o pagamento dos desembargadores. Olha porque só. o Acre não tinha o dinheiro. Não tinha grana. Não tinha grana suficiente. Quinari, Plácido de Castro, Manuel Urbano, Assis Brasil, Manso Lima, lá no Vale do Juruá, continuaram sendo apenas cidades. Sim. Mas conseguiram a sua emancipação em 77. No governo do Geraldo Gurgel de Mesquita. Mesmo Mesquita. O Dantinha tentou, mas não teve tempo. Tá? E aí, para completar, então, essa formação histórica, em 92, Edmundo Pinto, através de um projeto de lei, criou os municípios de Porto Acre, Bujari, Epitaciolândia, Capixaba, Jordão, Santa Rosa do Purus, Porto Walter, Taumaturgo e Rodrigues Alves. O Edmundo fez isso, né? Eu tive a felicidade de fazer parte dessa comissão pela Assembleia, né? E aí os municípios que foram criados, os que não tinham bandeira, eu criei, os que não tinham brasão também criei, eu fiz toda a história. Bujari, por exemplo, Porto Acre? Bujari, eu fiz a primeira bandeira na época do prefeito João Assura, aquele que foi o primeiro prefeito, né? E fiz a bandeira e o brasão do município, gravei também o hino de Porto Acre, né? E por felicidade desse meu trabalho, hoje nós temos no Brasil, a bandeira mais bonita do Brasil é a bandeira do município de Capixaba, que eu também criei, que foi escolhida por um concurso nacional. Ela tirou em primeiro lugar, é fruto do meu trabalho de pesquisa nos municípios. Por falar em bandeira, é verdade que a nossa bandeira está investida? Ela está investida desde 1904, né? Foi o Plácido de Castro que já a colocou investida, de cabeça para baixo investida. Mas está na Constituição atual do Estado, né? Inclusive eu já cobrei várias vezes ao governador, ele me prometeu, o governador Gladys, que ia reverter essa situação, porque Muniz, é vergonhoso um Estado que tem tanta história como o Acre, ter a sua bandeira de cabeça para baixo investida. Mas está na lei, está na Constituição do nosso Estado, que a bandeira acreana
está lá é aquela adotada pelo Estado Independente do Acre. Então, essa que a gente vê tremulando na nossa cidade e pelas redes sociais, está de cabeça para baixo. E isso já vem desde 1904. Está aqui foto, tem documento, tem mapa. Legal. E quem a colocou foi justamente José Plácido de Castro. Gente, aproveitando, antes de encerrar, ontem foi um dia importante também, 93 anos, o novo Mercado Velho. Isso. É o prédio mais antigo que o Palácio do Bispo, do que o quartel da Polícia Militar e Colégio Acreano. Foi o prédio mais antigo do Acre. Evidentemente que tudo foi remodelado, né? Eu fiz a história dos prédios da Polícia Militar, dos prédios, e os prédios foram desenhados pelo Raimundo Dias Ribeiro, que era o irmão do comandante Djalma Dias Ribeiro, que o Hugo Carneiro, isso está documentado, tem jornais, tem tudo. Eu tenho certeza que ele também deve ter feito o prédio, né, o desenho do prédio de onde hoje é o Palácio... O Mercado Municipal. Já o Palácio Rio Branco foi feito por um arquiteto alemão, que ninguém nem conhece, nunca nem sequer ouviu muito falar bonito dele. ainda até hoje, né? Muito bonito. A produção, um minutinho só, acho que vale a pena aqui a gente tomar um pouquinho, mais um minutinho. Professor, como é que ficou aquela guerrinha dos historiadores? Uns querem que, advogam que a aniversário de Rio Branco, falando de Acre, de Rio Branco, deveria ser no dia 13 de junho, e não no dia 28 de dezembro. E aí tem a diferença também dos anos. Vamos lá, então. Isso, ó. Segunda-feira agora, né, dia 13 de junho que passou, eu estava com todo o trabalho já, todo bem elaborado, para que o prefeito Bocalon comemorasse, né, a data de 113 anos de fundação da cidade de Rio Branco. 13 de junho de 1909. Então, existe documento, existe foto, existe mais de 500 documentos que eu tenho no meu acervo. Só sustenta isso aí. Resultado, vários vereadores já me deram uma luz que nós vamos discutir esse assunto lá na Câmara. Mas não foi modificado em 2002? Não foi o prefeito Angelim, a pedido de um outro historiador, né? Disse que Nelton Maia foi o fundador. Nelton Maia não fundou nada. Nelton Maia fundou a sua empresa. Ele pode ter sido um desbravador, não um fundador. Nem desbravador, porque quando ele chegou aqui, onde hoje é o 2º distrito, já existia 6 famílias morando na cidade. Mas ele deu a sua parcela de colaboração. Então ele foi o fundador, porque o Nelton Maia também não foi o primeiro. E qual é a outra data? 28 de dezembro? 28 de dezembro, que foi inventada. De 1882. Essa data foi inventada pelo seu Mustafa Ribeiro de Almeida. Ele mesmo disse lá no plenário da Câmara, ele era estatístico da época do governo do Jorge Calume. E foram os dois que inventaram o 28 de dezembro. Quando foi no governo municipal de Fernando Inácio dos Santos, em 82, que é publicada uma revista verde, colocando como se fosse 82 a data do centenário de Rio Branco. Resultado, o professor Monel Ferreira Lima, que já faleceu, era da universidade, né? Era que tinha um bigodão, era meu amigo. Ele questionou junto com o departamento de história da universidade. Resultado, hoje Rio Branco está sob júdice a sua história, porque os vereadores aprovaram a lei a pedido do prefeito Angelim, mentindo contra a nossa história. Então nós vamos ganhar, porque a verdade vai prevalecer sobre a nossa história de Rio Branco. Conversei aqui com o professor historiador, colecionador, pesquisador e escritor José Wilson Aguiar. Foi um prazer, professor. Muito obrigado pela entrevista. E bom parabéns, feriadão. Né, ao Estado do Acre. Tenho certeza que no ano que vem eu vou publicar meu livro, que era para ter sido publicado, que eu tinha feito um pedido a uma senadora, que ela disse que publicava por mim, né? Que era o livro da biografia dos governadores. E aí não deu certo, vai ficar para o ano que vem. Legal. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Bom feriadão. Bom feriado a todos. Ele é líder comunitário e policial militar, pré-candidato a deputado estadual. Osé Silva, eis a próxima atração em 2 minutos. Até já.